Olá, queridos, a paz do Senhor, com você, o seu amigo, irmão em Cristo, pastor Helenildo Gomes. É com muito prazer, com muita alegria que a gente volta ao nosso quadro EBD no Face. Agora já em um novo cenário, ano novo, tudo novo para a glória de Deus. Trimestre novo. E o nosso trimestre de 2018, esse primeiro trimestre, ele vai tratar sobre a carta aos Hebreus. E aqui nós temos como o tema de capa a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Esse trimestre, ele compreende 12 lições. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele é o nosso comentarista do primeiro trimestre de 2018. A nossa primeira lição, ela já aconteceu, só que eu gostaria de chamar a sua atenção ainda para a primeira lição do nosso trimestre. Porque quando nós compreendemos a lição do a primeira lição, a primeira aula do trimestre, fica muito melhor para a gente compreender as demais aulas por vir. Portanto, eu quero chamar a sua atenção ainda para a lição de número 1. E o tema da lição é a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Você percebeu que o escritor da carta aos Hebreus, ele não se apresenta. Ele não diz o seu nome, ele não diz quem ele é. Ele tão somente começa escrevendo, já falando sobre a pessoa de Cristo. Ele começa dizendo o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós, Deus falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Ele já começa fazendo a apresentação de Cristo Jesus. Por que ele começa fazendo essa apresentação? Sabe por quê? Porque os destinatários da carta aos Hebreus, eles estavam sofrendo fortes perseguições, estavam na iminência, estavam beirando a apostasia. E havia um ensino herético na época em que a carta foi escrita, de que Jesus era um anjo na ordem angelical. Jesus era apenas mais um anjo. E isso gerou uma confusão doutrinária na mente dos destinatários para quem essa carta foi escrita. Razão pela qual o escritor aos Hebreus vai falar da superioridade de Cristo Jesus. Ele vai dizer que Jesus é maior do que os anjos. Ele diz que só Jesus recebeu o nome excelente e nenhum anjo recebeu o nome excelente. E que nome excelente foi o nome que Jesus recebeu? Você vai aprender no decorrer desse trimestre qual foi o nome excelente que Jesus recebeu. O escritor aos Hebreus vai dizer ainda que Jesus é superior a Arão. Ele diz que Jesus é superior a Moisés, é superior a Josué, porque Jesus é da linhagem de Melquisedeque, ou seja, Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Jesus é comparado a Melquisedeque? Porque Melquisedeque não teve antecessor e nem teve sucessor. Assim é Cristo. Jesus não teve antecessor e nem terá sucessor. Por isso Jesus é maior. Mas Jesus não é simplesmente maior. Além de Jesus ser maior do que todo o sistema da lei, de que toda essa conjuntura da lei, Jesus ele é melhor.
melhor do que Abraão, melhor do que Isaac, melhor do que Jacó, melhor do que Arão, melhor do que Moisés, melhor do que Josué. Jesus é superior. Muito bem. Você vai perceber também que a carta aos Hebreus, ela traz uma certa exortação aos seus destinatários. A exortação diz respeito à permanência em Cristo, à perseverança em Cristo, porque na mente dos destinatários dessa carta havia um sentimento de retrocesso, havia um pensamento de abandono da fé. Nós vamos deixar a fé, o sofrimento é intenso, a provação é muito grande. Aí então o autor, inspirado por Deus, escreveu essa carta para dizer a esta igreja, a esses irmãos que receberam essa epístola: não desista, persevere, permaneça em Cristo, porque Ele é melhor e Ele é maior. Jesus é a nossa suficiência. Eu pergunto para você, você teria alguma coisa para dizer a alguém que está prestes a abandonar a fé? O que você diria para alguém que está fraquejando, está com os joelhos trôpegos, como estavam os irmãos para quem essa carta foi enviada? Qual seria a sua mensagem? Nós vamos aprender com o escritor aos Hebreus. Percebam que para motivar alguém a continuar em Cristo, continuar na fé, ele não vai contar a princípio história de nenhum herói, ele vai contar a história de Jesus. Porque a história de Jesus, a vida de Jesus é suficiente para nos inspirar a continuar servindo a Deus. Ele tem o que dizer. Ele vai falar acerca de Jesus, que é superior, que é maior, que é melhor e que, portanto, vale a pena seguir a Cristo. Então, essa é a primeira lição. Ela vai trazer uma exortação, uma inspiração, motivação a esses irmãos a não desistir da fé. Você vai perceber que parece que a carta aos Hebreus foi escrita ontem e foi escrita para a nossa geração de hoje. Por quê? Se os leitores dessa carta, os leitores originais da carta aos Hebreus, já pensavam em desistir, ora, esse espírito de desânimo, esse espírito de retrocesso, ele é milenar, ele vem perseguindo a cristandade desde o princípio. Se muitos na época desistiram, pensaram em desistir e até mesmo desistiram, o que não dizer dos dias de hoje? Muitos crentes que começaram fervorosos, começaram cheios de fé, já não são mais as mesmas pessoas. Você já não vê mais aquela alegria, aquela motivação, aquela inspiração, aquele desejo por Deus. Então a carta aos Hebreus está dizendo: permaneça em Jesus. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Josué, ele é maior do que Arão, ele é maior do que o sistema levítico, o sistema da lei. Jesus é maior do que os anjos, ele recebeu um nome mais excelente. Eu vou logo dizer para você qual foi o nome mais excelente que Jesus recebeu: nome de Filho de Deus. Eu quero te motivar também. Você recebeu esse nome, uma vez que entregou a sua vida a Cristo Jesus, você também é filho de Deus. Ser filho de Deus, você não precisa se comparar com ninguém. Ser filho de Deus, você não precisa recorrer a um outro sistema, em busca de salvação. Deus resolveu o teu problema. Jesus já resolveu o problema do teu pecado. Morreu na cruz por você. Agora você quer desistir? Que isso? Jamais! Não retroceda, não volte atrás. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa lição, né? Vamos juntos
A gente volta com outras aulas, falando das demais lições. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Fique com Deus, um forte abraço. A gente se vê com o favor de Deus. Feliz ano novo para você. Amém.